Oi galera, bom dia. Eu sou a Arite Júlia, professora do Detetive Júnior. Nós estamos aqui na cozinha de casa para ter a aula número 7. E você vai acompanhar aí a gente. Eu tô aqui com a Manuela. Dá um oi, Manuela. Oi. Antes de mais nada, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal. Muito bem. A gente tá falando sobre que assunto? Você lembra? Ataque dos Anjos. Qual é o tema geral de todas as lições? Anal. Não. Anjos. Anjos. Então a gente está falando sobre os anjos. E hoje a nossa aula é a 7, o ataque do mal. Mas antes da gente começar a aula propriamente dita, você que já recebeu essa folhinha, que não mostra a resposta, mostra assim de longe para ninguém ver a resposta. Você que já recebeu essa folhinha, guarda ela aí, porque ela é o nosso mistério. Então, se você não fez, pega ela e fica aí, guarda, bota bem pertinho de você para você fazer. Que homem que Não. é esse? Vamos orar então para a gente começar a nossa aula. Fechar o olho. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nessa aula, que apesar de todas as coisas que o Senhor abençoe a vida de cada criança que vai estar vendo essa mensagem, fazendo a sua aula e pensando um pouco mais sobre os anjos do Senhor, que são os teus servos para servir a nós, que somos o teu povo. Muito obrigada, Pai, porque nós nunca estamos sozinhos, seja com a tua presença no nosso coração, na nossa vida, seja com os anjos que o Senhor usa para nos servir, nos ajudar. Muito obrigada por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então fica aí com a sua folhinha do lado. A minha tá aqui. Isso. A gente vai começar com o nosso texto, que é o da senha, que não tem senha para entrar, né? Porque é a casa dela. Então, mas você vai junto comigo, a gente vai repetir. Vai lá, Manuela, olha para lá. Você vai repetir junto comigo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:2. Mais uma vez. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:5. Não. 2. É 4:2. Vamos lá agora. 4:2. Vamos lá. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:2. É, 4:2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. 1 João 4:2. Muito bem. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus.
João 4:2. Muito bem. Esse texto fala pra gente que Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus em todo momento e ele tinha um corpo humano como nós. Muito bem? Muito bem. Então tá. Vou dar 1 minuto pra você preencher trocando esses símbolos, trocando os símbolos pela letra, tá bom? Vou dar um pause aqui. Já fez? Então vamos lá. Eu já. Leia aí, Manuela, qual é o mistério? Como os demônios podem atuar na nossa vida e quem os pode vencer. Isso. Como o diabo, os demônios, como eles podem atuar na nossa vida. Essa é a ideia da aula. Muito bem. Vamos pensar. A criação de Deus lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem e a mulher para quê, Manu? Para poder construir uma cidade, construir família. Para ter construir uma família. Para ter pessoa, mas para os dois estarem juntos com Deus. Livre do mal, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhum nada. Mas nós sabemos que não foi assim durante todo o tempo, toda a vida. Chegou o mal, esculhambou com a gente, esculhambou com a vida humana. E aí nós estamos aqui com os nossos pecados, lutando para ser um pouco mais parecido com Jesus. Mas nós sabemos que estamos numa batalha. Inclusive aqui, ó, mostra a grande batalha. Aqui, ó, vou mostrar. Aqui, ó, tá falando. Deixa eu mostrar. Assim, amor. Falando da batalha. Aqui. Tá bom, amor, já deu. Aqui, ó. Manuela! Aqui, ó. Tá escrito, pronto. E aí, então, nós vivemos numa batalha. E hoje a gente vai ver o grande ataque do mal. Muito bem. Vamos lá abrir lá em Marcos 5:15. Vamos lá? É no final e no começo. Lembra da musiquinha? Marcos. Peraí, depois depois de Mateus. Cadê Mateus? Pra cá. Peraí, Mateus tem que me ajudar. Não, você que tem que saber abrir a Bíblia. Vamos lá. Marcos 5. Eu vou ler o de 1 a 5, tá? Presta bem atenção, acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 5. Cadê? Aqui. 5, de 1 até o 5. Acompanha aí comigo. Ó, Marcos. Vocês estão vendo? Sim. É Marcos 5:1. Assim chegaram do outro lar, a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Presta atenção, Manuela. Leia aí na sua Bíblia. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Aqui a gente vê uma história bem triste de uma pessoa. Como que ele estava, Manu? Ele estava com um demônio. E o que mais que acontecia com esse demônio na vida dessa pessoa? Ele saía do caixão dele. Que caixão dele? Que ele morava no caixão. Não, ele morava no túmulo, não no caixão. É. Nem tinha caixão, tá? É, no túmulo. E aí? Que as pessoas tentavam botar ele de novo, só que ele não... Botar ele como? Acorrentado. Só que ele sempre conseguia sair. Como que ele conseguia despedaçar as correntes? Não sei. Será que ele estava fraquinho? Ou ele estava forte? Não sei.
Para quebrar uma corrente, você acha que tem que ser forte ou fraco? Não sei. Não sei. Acho que é forte. Tem que estar forte. Tudo bem, era uma força maior do que a força humana normal, porque a gente não consegue pegar uma corrente simplesmente e quebrar a corrente. Muito bem, qual era a outra coisa que ele fazia com ele mesmo? Se cortava com as pedras. Se cortava com as pedras. Olha só que comportamento. Olha pra mim, Manu. Olha só que comportamento destrutivo. Então ele dormia ou não dormia, ou vagueava, ou caminhava entre os mortos, entre as pessoas que estavam lá nos túmulos. Ele não vivia socialmente com pai, mãe, filho, irmão, com a família, com os irmãos dele. Ele vivia sozinho nos túmulos. Ele se cortava e ele tinha uma força sobre-humana. E esse texto, essa parte mostra algumas coisas que acontecem quando uma pessoa está endemoniada, quando tem um demônio dominando a vida dessa pessoa. Mas vamos pensar o seguinte, você acha que, pensa lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, lá no paraíso. Tem alguma dos coisa... animais. Também tinha animais, mas olha pra mim. O que você imagina? Que Adão e Eva estavam parecidos que nem esse cara? Não estava igual. O que estava de diferente? Eles eram felizes. Eles eram felizes, porque eles estavam com Deus, não tinha pecado. E eles estavam no Jardim do Éden. Aqui nós vemos que ele representa, né? Essa história representa a decadência Deles. De quem está vivendo uma vida longe de Deus, sob a influência do mal. Então, se Deus criou Adão e Eva lindos e perfeitos, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, vivendo no jardim, comendo tudo do bom e do melhor, saudável, sem doença e tudo mais, o que a gente está vendo na vida dessa pessoa que está endemoniada? Uma vida destruída. Uma vida sem colorida. Sem o quê? Sem colorida. Sem coloridos. Uma vida sem alegria. Sem alegria. Sem cortes. Com cortes e muita dor. Então a gente vê a degradação. E é isso que o inimigo quer fazer junto com a nossa vida, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você, Manu. Você acha... Vamos pensar. Pensa junto comigo. Uma pessoa... Que tipo de pessoa, melhor, que tipo de pessoa é uma pessoa que pode... Ai, meu Deus, peraí. Que tipo de pessoa... Olha pra mim. Que tipo de pessoa pode ser possuída pelo demônio? As pessoas que não acreditam em Deus. Por quê? Não estão com Deus. Muito bem. As pessoas que não têm Jesus no coração, que não têm o Espírito Santo habitando, morando e protegendo a sua vida, elas estão como uma porta, como uma casa que está com a porta aberta, em que o inimigo e o diabo e os demônios podem entrar. Agora, quando a pessoa tem... Olha pra mim. Por isso que minha mãe não gosta de deixar a porta aberta. A gente não tá falando disso. E é por isso que quando Jesus entra na nossa vida, ele protege a nossa casa. Além dos anjos. Além dos anjos que nos protegem. Jesus protege a nossa vida. Mas as pessoas que não têm Jesus, que não se decidiram, que não são salvas, elas estão com a porta aberta ainda. Aqui, ó. Muito bem. Tipo assim, ó. Uma outra coisa. Por favor, Manuela, para. Porta aberta. Muito bem. Então, uma das coisas que acontece aqui, uma das coisas que o inimigo faz é atacar o nosso corpo, é destruir o nosso corpo. Por que que ele quer e deseja atacar o nosso corpo?
Porque quando a gente tem Jesus no coração, o Espírito Santo tá aqui dentro. Tá aí dentro. Mas por que o inimigo, por que o mal quer destruir o nosso corpo? Porque ele quer fazer o que ele quer fazer, ele tem que estar. Ele tem que estar em você. Não. Por que você acha que ele gosta de ver as pessoas destruídas, fedidas, sem banho, morando nos túmulos e toda cortada? Não sei. Porque o inimigo gosta de destruir tudo que Deus criou de bom. E porque nós, com o nosso corpo, somos a imagem de Deus. Então, uma das coisas que o inimigo faz é destruir o nosso corpo. Muito bem. Vamos então ver agora uma outra coisa que a gente precisa cuidar bastante. E eu acho que especialmente nesses dias de pandemia, de coronavírus, que a gente está confinadinho, que nem os bois em casa, ele fala o seguinte: alguém falou que pra gente ficar bem na pandemia, a gente precisa ter um preparo mental. Eu vou ler um preparo mental, preparar a cabeça para os dias que a gente precisa ficar em casa sem sair. Eu vou ler um texto, presta atenção você, que depois eu vou perguntar para você. Mãe, então por que você saiu pra padaria? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirado. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que vocês já aprenderam e receberam de mim, tudo o que vocês ouviram de mim e que me viram fazer. E então o Deus da paz será com todos vocês. Certo. Isso, o que esse texto está falando, meu amor? O que a gente precisa ter na cabeça? A mensagem que a gente ouviu, o que ele fez por nós, pra gente, de cabelo osso aqui, O que mais? E por... Não sei. Você lembra das palavras que ele falou? Tudo que for... Ah, verdade. Tudo que for verdade. Tudo que for puro. Então ele tá falando algumas qualidades daquilo que tem que estar na nossa cabeça. Na nossa cabeça e no nosso coração. Tudo que for puro, tudo amável, admirável, excelente, digno. É isso que a gente precisa ficar pensando. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Se eu tenho que pensar nessas coisas amáveis e boas e essas coisas do alto, como que elas entram na minha cabeça? Se eu tenho que pensar nessas coisas, como que eu vou saber o que é puro, o que é amável, o que é verdadeiro? Como que as coisas entram na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente? Mãe da Bíblia. O que mais? Você acha que os desenhos que você vê, os filmes que você vê, você acha que eles entram também no seu coração e na sua mente? Entram. É? O que acontece quando você vê um filme de terror? Eu fico com medo. E à noite? Eu fico com pesadelo. À noite fica com pesadelo. Isso é uma amostra de que aquelas coisas do mal que você viu e que você ficou pensando... Porque o filme de terror, por exemplo, para as crianças, você assiste um filme de terror, depois você fica imaginando que o It tá onde? Que coisa? O It, a coisa tá onde? Debaixo da sua cama. Debaixo da sua cama, que ele vai pegar você, que tá na privada, que ele vai te pegar. Então, você vê essas coisas... A coisa é de ficar na privada. E aí, depois que você entrou, pensou, que ele entrou no seu coração, você fica pensando nessas coisas. E isso o que gera? Às vezes, quando eu era pequeno, nós ficava falando, quando a gente brincava à noite fora de casa, ele ficava falando isso me assustando. À noite eu ficava morrendo de medo, porque às vezes eu tinha que pular pra cama da minha mãe. Mas o que a Bíblia está falando pra gente fazer? Não deixar que essas coisas, essas notícias, no caso coronavírus, desenho,
filme, vídeos em geral, do mal, que a gente fique vendo essas coisas, porque isso entra no nosso coração. Tipo a Momo. Tipo a Momo. Isso é o tipo de coisa que a gente não precisa ouvir, não precisa ver. Não precisa ter medo da Momo, ela é só uma estátua que fizeram no Japão. Muito bem, vamos ver então, vamos voltar lá para a história de Marcos e vamos ver então como que essa história acontece. A Marcos 5, a gente vai ver do 8, 15, Você quer ficar com a minha mais pequena? Até... Mãe, posso ficar com a É um texto bem grande, eu preciso ler. Porque a minha, essa tem a letra grande, é melhor. Tá. Cadê? Onde é? Tá aqui, ó. O 5 tá aqui, a gente vai ler a partir daqui. Ah, A partir desse 6, mas calma aí. 6. Deixa eu falar mais uma outra coisa. A outra maneira, a gente viu agora, ó. Vamos ver o que a minha mãe... Agora a gente vai voltar para Marcos. Ó, gente. Até o final. Ó, aqui nessa parte nós vimos do Gezareno, ou uma das coisas que o mal e que os demônios e o diabo atacam. O que é? Coração. Corpo humano. Corpo. Ele ataca o nosso corpo. Aqui em Filipenses 4:8 a gente viu uma outra coisa. Ronela, olha pra mim. Em Filipenses, qual é a outra coisa que a gente precisa cuidar? Ah, coração. Do coração. Do então, coração, ó, tá aqui ouvindo? a gente tem que guardar o nosso corpo. Mas mais importante é o coração. E aqui a gente tem que guardar o nosso coração. Ah, eu queria fazer. Posso fazer? Pra você lembrar. Não. Ótimo. Mas eu vou fazer você aqui, ó, com cabelo. Com cabelo O cabelo grande. não é assim. É sim, é bonito assim. É não. É lindo assim. Vamos ler então. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer como o Filipenses falou, a gente tem que guardar o nosso coração e cuidar daquilo que a gente pensa. Mas a gente também precisa, com confiança, a gente faz isso porque a gente tem a confiança do que aconteceu com esse cara. Vamos ver o final da história dele, eu vou ler pra vocês. Cadê? Ai, a outra Bíblia é tão difícil, né? Esse cara viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo, estou no 6. O que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus me peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Pare de pesquisar. Perdi. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muito. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro ali perto haviam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: então mande que a gente fique nos porcos e nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Estes eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo. Não, eram 2.000 porcos. E aí eles se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido, e quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado pelos demônios, e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Ele era careca? Não. Ele não é esse? Ah, mas isso é só um desenho, né? Ele é careca. Então, como
Eu tô me perdendo aqui. Os Vestidos, os que tinham visto tudo aquilo contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse daquela terra. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixa ir com o Senhor. Mas Jesus disse: não, volte para sua casa e conte para os seus parentes o que o Senhor Deus fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contou para todo mundo o que aconteceu. Muito bem, Manu, me conta aí o que aconteceu com esse homem que antes estava doidão, sem roupa, andando pelos túmulos, se cortando e loucão. Chato. O que aconteceu com ele? Ah, ele ficou do bem, ele tirou roupa. Ele começou a usar roupa, o que mais? Ele não ficou mais com cortes. Não ficou mais cortando. Os demônios foram embora. Os demônios foram embora. Eu não sei o que dizer agora. Como que estava a cabeça dele? Maluca. Não, maluca estava antes, meu. Você não lembra que ele estava sentado conversando com Jesus? Sim. Então, ele estava maluco ali? Não. Então, ele estava maluco antes, mas depois ele ficou como? Ficou pinel? Hã? Ficou pinel? Ficou louco? Não. Então, olha só. Quando esse cara teve um encontro com Jesus, o que aconteceu na vida dele? Ele que andava sem roupa, passou a andar com roupa. Então, o corpo dele, a vida física dele foi restaurada. Ele parou, então, de ser um louco que se cortava. E aí ele estava aos pés de Jesus conversando perfeitamente. Presta atenção. Ele estava, então, com Jesus conversando perfeitamente, do seu pleno juízo, com as coisas na cabeça funcionando. Ele estava bem vestido e ele estava civilizado, ele voltou ao convívio das pessoas. Ele voltou a comer, voltou a beber água, voltou a tomar banho, voltou a botar roupa. Exatamente. Então Jesus não apenas restaurou a vida física dele, mas restaurou também a mente dele. A cabeça e o coração. Quem tinha nada na mente? Ele tinha, sim, as coisas do mal. Porque a nossa mente é como um copo. Ele nunca está vazio. Ou ele está cheio das coisas de Deus, ou ele está cheio das coisas do mal, das coisas que não são de Deus. Médio de não existe médio. Ou você está sempre pensando nas coisas de Deus, ou você está sempre pensando nas coisas do mal. Até porque esse negócio de ficar com a mente vazia, oficina vazia, mente vazia é o quê? Oficina do diabo, diz o ditado. E isso é verdade. Quando você esvazia sua mente das coisas de Deus, abre as portas da sua cabeça para que as coisas do mal entrem e tomem conta da sua vida. Para, por favor. Presta atenção. E aí o que acontece? Ele teve então o seu corpo restaurado e a sua mente restaurada. E aí no final do texto ele fala que o que ele queria fazer? Eu não sei. Ele queria andar com quem? Ele queria andar com Jesus. Mas ele não pôde andar com Jesus porque Jesus falou para ele fazer o quê? Ir lá na casa deles, contar para os parentes o que aconteceu. Então tá. Então olha só, Jesus é até bom, seria bacana ele ser um discípulo de Jesus, ele ia andar de Jesus, porque ele ia aprender muita coisa junto com Jesus. Mas o que Jesus queria? Que ele voltasse para o convívio social da família dele e contasse: olha o que Deus fez por mim. Ele restaurou o meu corpo, ele restaurou a minha mente. Agora eu posso servir a Deus com o meu corpo e com a minha mente. E com as mãos. É o corpo. Muito bem. Isso também nos mostra, esse texto, essa aula de hoje mostra que, olha para mim, Manu, que Jesus é a única pessoa que pode cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa cabeça também. E é nisso que a gente precisa confiar em todos os momentos da nossa vida, não só agora, né? Nesses momentos
de quarentena, que a gente precisa lembrar que Jesus cuida da gente, cuida do nosso corpo e cuida da nossa mente. Mas também a gente precisa lembrar disso sempre, né? E aí, então, você vai pegar a sua revistinha agora. Aqui, ó, essa é minha. Tá bom, coloca aqui. Vou pegar aqui. O que Jesus... Aqui você vai completar nesse espaço aqui. O que Jesus falou para o rapaz fazer. Vamos lá. O que Jesus falou para o rapaz fazer? Enquanto a Manu escreve aqui, se você não colocou essa mensagem aqui no mistério, faça isso também. E aí eu vou colocar, vá para onde? Vá para cá fazer o quê? Então, qual é a eureka, então, para Manu escrever? Bem. Como que os inimigos... Não, falta esse como daqui, que os ó. demônios... Isso aí depois você vai colocar com calma. Como que os demônios podem atuar na vida e quem que pode vencer? Os demônios podem atacar o nosso... Eles podem tentar, para os que são crentes e que têm o Espírito Santo, eles podem tentar atacar o nosso corpo ou a nossa mente. Então, A mente fica aqui e o coração fica aqui. é uma coisa só, meu amor. É tudo uma coisa só. Eu vou escrever aqui a eureka, aí vocês dão um pause para escrever na sua revista com calma, tá bom? Quando ela escrever, dá um pause. A gente também vai parar daqui a pouco. Eu não tô fazendo porque eu não conseguindo ver, tá? Mãe, isso é meu, vô? O quê? Ou é nada? Eu não sei o que você tá falando. Ali. No R. Então tá aqui, ó. O inimigo tenta atacar nosso corpo e a nossa mente. Jesus é o único que pode nos proteger. Eu tô falando ali. Então, Mãe, ali. é isso aí. Beijo.